Olá, alunos, como vão vocês? Tudo bem? Então, conforme prometido, vamos falar sobre a continuação da ditadura militar, parte 2, que está no texto que vocês têm em mãos aí. Então, começou, essa segunda parte começa logo depois do fim do governo de Médici. E aí vamos falar agora a partir do governo de Geisel, que foi o início de uma abertura, né? Uma abertura entre aspas, né? Abertura gradual, lenta e segura. Ele governou no período de 1974 a 1979. Porém, continuava sem oposição, ou seja, a oposição, aqueles que estavam contrários a essa forma de governo, continuavam suprimidos, não podiam participar. Continuava também as repressões violentas, tortura, né? Cassação de direitos políticos, né? E assim por diante. O fato que mais chamou atenção nesse período de Geisel foi a morte de Vladimir Herzog. Era um jornalista da TV Cultura e que estava preso e foi encontrado morto na sua cela no DOI-CODE, no centro de São Paulo, né? Que era o centro de repressão, onde eram levados todos os oposicionistas do governo da ditadura, né? Ele foi encontrado enforcado em sua cela e é uma controvérsia. Se vocês pesquisarem na internet a foto de Vladimir Herzog, ele está rente ao chão, de joelho, enforcado. Como é que uma pessoa pode se enforcar num espaço tão pequeno para projetar o corpo? Então, até hoje, a tese mais fácil é que ele foi executado mesmo. E em 1978 já começa a oposição a ganhar força com as greves dos operários metalúrgicos no Grande ABC. E aí, com essa pressão toda, Geisel faz a revogação do AI-5, que é aquele ato institucional mais supressivo, mais violento que houve na ditadura. O outro período que nós queremos falar é do Figueiredo, né? Que ele cria a lei chamada Lei da Anistia. Esse governo foi de 1979 a 1985, durou 6 anos. E uma das principais coisas foi que em 79 ele assina uma lei chamada Lei da Anistia, né? Que perdoava os presos políticos, né? Aqueles que estavam exilados fora do país, ganharam um indulto para voltar ao país, né? Também foi perdoado todos aqueles torturadores, aqueles agentes de tortura que tinham sido acusados de cometer violência. Porém, não foi estendido isso aos guerrilheiros. Nós vamos saber já quem são esses guerrilheiros. E também houve a nova criação de partidos. Vocês lembram que eu falei na aula anterior do bipartidarismo. Só existia até então dois partidos, né? A Arena, que era a Situação, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição. E aí, aqueles que também um fato que chamou a atenção nesse período do Figueiredo foi que muitos que estavam contrários, militares que estavam contrários a essa abertura que estava sendo feita, essa democracia que estava para ser instalada, fizeram um atentado à bomba no Rio Centro, né? Um centro de convenções onde estava reunido grande parte da oposição ao governo, e foi lançada uma bomba lá, explodiu, matou muita gente. E esse fato foi em janeiro de 1981, no Dia do Trabalho. E aí, em 1989, finalmente é declarado o voto aberto, ou seja, é restaurado aquele direito constitucional que nós temos como cidadãos de votar em nossos candidatos, né?
E aí vamos falar um pouquinho da resistência, que eram esses guerrilheiros. Eram pessoas civis, muitos também eram ex-militares que deixaram a farda para se juntar ao movimento de oposição, né? E eles tinham ideais socialistas, né? O que é o socialismo? É aquele regime onde vê que onde exista mais igualdade de direitos, né? Uma sociedade mais igual. Lutavam contra as injustiças sociais, né? E contra o capitalismo, né? Porque se você sabe, o Brasil é um país capitalista, né? Que visa o lucro, o dinheiro, né? Quanto mais eu lucrar e menos eu investir, melhor, né? E aí eles lutavam com esse sistema capitalista e contra as torturas, né? E esses guerrilheiros, o mais emblemático, o mais famoso, é os guerrilheiros do Araguaia, né? Que foram comandados pelo Lamarca, que era um capitão do exército. Foi um modo de resistência. Se você pensar naquela época, a única forma que eles tinham é pegar em armas e revidarem as torturas, os martírios que eles estavam sofrendo, né? Torturas essas, que eu quero abrir um parênteses aqui, eram grandes, porque, por exemplo, muitos eram levados para a cela, as mulheres eram interrogadas nuas, muitas foram estupradas, muitas foram violentadas. Eles usavam todos os métodos que, não vem o caso agora de escrever, mas de arrancar uma confissão, uma pseudo-confissão de pessoas que eles achavam que estavam ligados ao movimento de oposição. Os homens também eram, né, colocados em pau de arara, tomavam choque em todas as partes do corpo, os homens e as mulheres. Muitas mulheres grávidas acabavam abortando, muitas mulheres que eram estéreis e nunca mais puderam ter filho. Então esse foi o saldo dessa ditadura militar. E finalmente também teve um movimento cultural e social muito importante de nós destacarmos aqui, né? Grandes expoentes da música popular brasileira até hoje fizeram parte desse movimento chamado de tropicalismo, né? Um movimento de resistência à oposição através da música, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, que foram muitos desses exilados fora do país. Mas aí, com a lei da anistia de Figueiredo, eles voltam novamente para o Brasil. Concluindo, então esse período que vai de 1964 a 1985, chamado ditadura militar, foi um movimento, uma página muito escura da nossa história, né? Muitas pessoas, muitas famílias até hoje reclamam seus mortos, né? Muitas pessoas sumiram. Houve uma agressão gratuita muito grande. Muitos que não tinham nada a ver com o movimento foram torturados, foram mortos, sumiram, né? A ditadura militar não foi exclusivamente do Brasil. Em toda a América Latina estava existindo ditadura militar no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, né? Como eu falei naquela primeira parte da aula, muitos soldados latino-americanos de toda a América Latina foram treinados no Panamá, que era uma base militar dos Estados Unidos, pelo próprio Estados Unidos, que ele tinha medo desse avanço do comunismo, né? Que aquelas ideologias da União Soviética pudessem chegar aqui na América Latina, principalmente no Brasil, e isso mudar o paradigma de dominação que os Estados Unidos tinham com nós. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa aula tenha contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima. Um abraço.